Fala rapaziada, meu nome é Daniel Brown e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Daniel Brown Oficial. Muito obrigado mais uma vez, estamos crescendo aí a cada dia, 11.300 alcançados aí de ontem para hoje. Tá esperando o quê, cara? Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações, seja parte aqui, faça parte dessa família que só tá aumentando. E claro, comente a tua opinião, mandando aqui o teu nome e a cidade onde você tá falando, que eu vou te mandar um salve aqui no início do vídeo. E os abraços de hoje vão para o Caio de João Pessoa, para a Letícia de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e por último, para o João Ricardo, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, que é o teu salve aqui, cara, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, comente seu nome e a cidade onde você tá falando. Bora pro vídeo, Botafogo 3, Goiás 1. Antes de começar a falar do jogo, eu acho que a gente tem que olhar pro entorno, pra arquibancada, coisa que os jornalistas hoje olham muito pouco, e divulgam muito pouco os absurdos nos quais o país, né, a segurança, os clubes, a logística dos jogos de futebol fazem, né, os constrangimentos que fazem os torcedores de futebol, os consumidores desse produto que é o futebol passar. Primeiro, o esquema de segurança para uma partida com pouco mais de 7 mil torcedores dentro do estádio. Para quem não conhece o estádio Newton Santos, na estação de trem, os torcedores eles saem no setor sul. Qual é o setor sul? O setor sul é aquele que se localizam aí as torcidas visitantes, onde ficam ali as torcidas visitantes atrás do gol. O setor norte, que é o setor atrás do gol destinado à torcida do Botafogo, estava fechado, né? Decidiram aí abrir apenas os setores leste e oeste. Então, para o cara que sai da estação de trem e vai assistir o jogo no setor leste, por exemplo, né? Basta ele sair da estação de trem, atravessar o setor sul e virar uma esquina que ele já está no setor leste sem problema nenhum. E aí, o que me faz a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o batalhão especializado em policiamento de estádios? Eles fecharam a passagem, né? Não autorizavam torcedores do Botafogo a passar do setor sul para o setor leste de maneira direta. Tinha que dar a volta, ou seja, você tinha que dar a volta no estádio inteiro para chegar no seu setor. O motivo, né? Tentar evitar conflitos. Mas conflitos com quem? Né? Com os torcedores do Goiás, que foram 84 no total. Não há outra coisa que me faça pensar que seja má vontade, né, para tratar o torcedor de futebol no Brasil. Outra coisa, aí vai para o Botafogo de Futebol e Regatas. Vou explicar como é que estava a fila, a situação da fila num estádio, num jogo onde pouco mais de 7 mil pessoas estavam presentes, né? Só tinha um portão para receber a torcida. O Botafogo tentou reduzir os custos, que já são altíssimos do estádio Newton Santos. E aí, quem é que paga o preço por esse custo operacional ser tão alto? Né? Claro que é o torcedor, claro que sou eu, claro que é você. Se liga lá que eu filmei, falei algumas coisinhas aí em relação a isso. Fila absurda, faltando, 2 minutos praticamente pro jogo. E detalhe, né? É esse serviço que faz o custo do estádio ser absurdo, né? Muito maior que São Januário, muito maior que a Arena da Baixada, que é uma das mais modernas, né, do Brasil. Tá aí, ó. Custo operacional do estádio, um absurdo de caro. E aí, ó, faltando 2 minutos, um monte de gente, né? Aí eu parafraseio os meus amigos, tanto alguns colegas da diretoria lá do Botafogo, quanto alguns torcedores do Botafogo, né? Rapaziada, olha a quantidade de gente lá fora e olha o espaço que tem aqui, cara, para receber as pessoas, né? Basicamente, é uma entrada, né? Você tem aqui mais ou menos, aqui, vou mostrar aqui fechado ali, absolutamente tudo fechado, uma entrada, ali ó, a quantidade de espaço que tem, quantidade de pessoas disponível aqui para trabalhar, né? E é esse que é um dos custos operacionais mais caros do Brasil dentro dos estádios de futebol, né? Um dos custos operacionais mais caros do país, né? Com uma entrada disponível, com aproximadamente 5 ou 6 catracas, né, disponíveis, e mesmo assim o custo operacional é absurdo e a espera aqui na fila é imensa para um público que é modesto, digamos assim, para um jogo de Campeonato Brasileiro. Absolutamente abarrotado, porque o Botafogo ele tenta reduzir o custo operacional do estádio. Geralmente, para quem não vê no estádio, eu vou explicar, né? Tem esse portão aqui central que abre para o jogo e tem aquele ali, só que aquele ali está vazio, ele está fechado, né? Por quê? Porque o Botafogo está tentando reduzir um custo que ele misteriosamente, esse custo, ele é muito alto, o custo operacional do estádio é muito alto. E ao invés de tentarem descobrir por que esse custo operacional é alto, é muito mais fácil fechar um setor e colocar na conta do torcedor, colocar na conta da gente, que sai do trabalho 5, 6 horas da tarde, chega para um jogo que vai ter provavelmente cerca de 10 mil torcedores e tá todo mundo tendo perrengue. O jogo já começou e a gente segue aqui.
Portanto, pessoal, esse é o absurdo que nos fazem passar dentro de um estádio de futebol. E a imprensa não noticia, e ninguém, nenhuma autoridade faz nada, e vai ficar por isso mesmo. Sempre todos os absurdos caindo, respingando na conta do torcedor. E ainda há quem diga que o problema do Botafogo, que a culpa do Botafogo é da torcida. Portanto, fica aqui o meu, o meu lamento, né, realmente, o meu lamento do tratamento, né, realizado pelo Batalhão Especial de Policiamento em Estádios na partida contra o Goiás, né, dessa má vontade de não deixar os torcedores passarem do setor sul para o setor leste, assim, a custo de absolutamente nada, e também da própria má vontade do Botafogo de abrir apenas um portão e aproximadamente só 6 ou 7 catracas para todo mundo ficar numa fila imensa, enquanto o estádio estava praticamente vazio lá dentro. Não tinha a menor necessidade disso. Pessoal, então, como falar de maneira mais aprofundada desse jogo, que eu já falei ali no pós-jogo, logo após ali a saída do estádio Newton Santos, né? Falei também um pouco aqui, dei uns pitacos iniciais no meu Instagram, lá no Brown Fogo, inclusive, sigam lá. Mas a verdade é que é um grande mistério a gente olhar uma equipe que vinha aí de 4 derrotas em 4 jogos na lanterna do retorno, os 2 últimos jogos aí contra times, adversários diretos na briga contra o rebaixamento, que foram aí Fortaleza e Fluminense, 2 derrotas seguidas como mandante, né, contra o São Paulo na primeira rodada e na última contra o Fluminense, um gol marcado nos últimos 5 jogos, técnico demitido, crise nos bastidores, salário atrasado, e a gente vê uma mudança da água para o vinho, pelo menos em termos de comportamento desses jogadores. Então fica um pouco difícil a gente analisar o porquê, né, que houve, porque essa dualidade tão grande de uma hora para outra, né, em questão de 3 dias, o Botafogo parece ter mudado muito em termos de jogar, em formas de atacar, em formas de agredir, em chances criadas. Alguns jogadores dizem ter dado, assim, dedicado, né, a vitória, os 3 pontos contra a equipe do Goiás ao Barroca, né? Mas por que então os jogadores eles não tentaram ser incisivos naquele momento em que eles poderiam tentar manter o técnico, né? Não numa reunião com a diretoria, mas sim dentro do campo? E além do ímpeto, né, claro, méritos para Bruno Lazzaroni, né, que vem se mostrando um cara muito, mas muito interessante em termos de ideias, principalmente pontuais nos momentos de crise, de troca de treinador do Botafogo. Vale lembrar, um dos melhores jogos do Botafogo no ano de 2018 foi sob o comando dele contra o Santos. Foi um empate em 0-0, é verdade, mas o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, o gol mal anulado do Renatinho. E agora, contra o Goiás, ele ajusta, né? Ele pega uma base, o esqueleto da equipe do Barroca, que não conseguia produzir, que tinha alguns manejos interessantes, mas vinha se perdendo nas opções de tentar vencer, de tentar agredir, e vinha sendo muito agredido. Ele conseguiu ajustar alguns mecanismos defensivos e colocar a equipe para ser mais enfática e tocar mais a bola no campo ofensivo, aproximar o meio do ataque e criar oportunidades. Defensivamente, eu vi o ajuste ali pelo lado direito, né? Você só tinha o Fernando como opção para a lateral direita. A gente sabe dos problemas defensivos aí do Fernando. Você ajusta o quê? Colocando, pelo menos no primeiro tempo ali, o Rodrigo Pimpão para fazer a recomposição pelo lado direito, né? Já fortalece um pouco essa questão. Você tem realmente que atacar com mais com incisividade, mas você tem que ter responsabilidade na hora de armar a equipe, pensando também no sem bola. Do lado esquerdo, sem o Gilson, e já com o Gilson já estava um pouco complicado, né? Você colocar o Lucas Barros, que vinha demonstrando uma fragilidade defensiva absurda, e demonstrou em alguns momentos também uns manejos assim de instabilidade quando entrou no lugar do Yuri no segundo tempo, mas algo me dizia que o Yuri ia começar jogando, né, cara? Muito por conta dessa retaguarda aí defensiva pelo lado esquerdo. Para tentar afastar um pouco a ansiedade, né? A atmosfera acabou ali, pelo menos a saída curta, o toque de bola curto ali por volta da área, né? A bola estava ali próxima ali dos jogadores do Goiás pressionando. Era sempre uma bola para frente, aí contando com a agilidade dos jogadores de meio e de ataque, até o próprio papel de parede do Diego Souza. E ofensivamente, um Botafogo tentando utilizar da qualidade técnica até mesmo do Diego e dos seus meio-campistas para fazer com que a bola parasse mais rápido no setor ofensivo da equipe do Botafogo e tentar rodar a bola do segundo para o terceiro terço e não do primeiro para o segundo. Eu acho que a pré-definição do posicionamento de João Paulo e Bochecha foi, assim, absolutamente fundamental para isso. O Cícero ficou resguardado praticamente o jogo todo ali na função ali da abertura do meio-campo, e o João Paulo e o Bochecha encostando muito mais no ataque, com muito mais liberdade. Eles jogaram muito bem, né? Para mim, foram os 2 jogadores, os 2 melhores jogadores em campo ao lado do Gabriel.
E que jogador é o Gabriel, hein, rapaziada? Que jogador é o Gabriel, né? Pra mim, na minha opinião, aí, a grata surpresa, não só a grata surpresa da temporada, mas pra mim o melhor jogador do Botafogo na temporada. Por quê? Porque é muito regular. Né? Eu acho que eu não vi uma partida ruim do Gabriel esse ano, tirando uma, né, que eu acho que foi lá contra o São Paulo no Morumbi, na estreia do campeonato, que ele errou alguns passos, mas, cara, sinceramente, cara, que grata surpresa. Enfim, Botafogo abre 1-0 com a bola aérea muito qualificada, que deve ter sido bem treinada nessa tarde de treino que teve o Bruno Lazzaroni. Além da mente dele, ele só teve uma tarde de treino, né, por isso que o mérito é absurdo para o nosso treinador interino. Cabeçada do Gabriel, aí depois teve o gol anulado do Goiás, os dois gols, na minha opinião, gente, se você analisar friamente, né, tem gente falando aí que o VAR beneficiou o Botafogo, gente, basta olhar, né, as imagens, né, eu acho que não tem muito mistério. O Rafael Moura claramente empurra com o antebraço Marcelo e faz o gol, anulado por falta, e no gol do Goiás, apesar de não ter a intenção, o Marlone de ter tocado na bola, né, com a mão na bola, interferiu completamente na jogada. Talvez a bola não parasse no pé do Goiás se não fosse aquele braço. Aí o Botafogo abriu 2-0, né? Depois de uma boa jogada trabalhada. O Bochecha, que precisa melhorar na questão do chute, né? Porra, ia perder um gol muito simples de ser feito. E aí, no rebote do Tadeu, o gol marcado pelo João Paulo, que merecia aquele gol não só pela boa partida com a bola no pé, mas pelo ímpeto também, a raça dentro de campo. Em mais um mole, na minha opinião, né, se você falar individualmente, essa bola cruzada, ela vem sendo um problema crônico que vai ser uma dor de cabeça não só para o próprio Lazzaroni, né, mas para o Alberto Valentim, se ele chegar mesmo. Esse 1-2 do adversário e a bola que chega no fundo rasante na área. O Botafogo tomou gol assim contra o Bahia, o Botafogo tomou gol assim anulado contra o Fortaleza, o Botafogo tomou gol dessa maneira contra o próprio Fluminense, o Botafogo tomou gol assim contra o São Paulo. Na minha opinião, dessa vez falha o Fernando. Aí o Michael chuta, a bola bate no Cavalieri, não tinha o que fazer, tocou na perna aí do Marcelo, né? Que talvez poderia ter sido evitado esse gol contra. Em termos de posicionamento corporal dos jogadores, vai ter problema aí o treinador que pegar essa equipe para ajustar o sistema defensivo nesses momentos, assim, nesses detalhes. Diego Souza também jogou muito bem, né? O mérito para ele também, além do Valência, né? Que entrou muito bem e demonstra, né? Demonstra que tem qualidade, tem bola para ser titular dessa equipe do Botafogo, sim. Negativos, né? Na minha opinião, não renderam bem, né? São esses dois jogadores para mim. Para mim, o Pimpão também não começou muito bem, começou um pouco afoito, mas melhorou de rendimento na segunda etapa, tanto que deu uma assistência, né? O Pimpão aí se isolando ainda mais na liderança das assistências no ano, né, no Campeonato Brasileiro. Pode não marcar gols, mas de qualquer forma, às vezes ele colabora. Eu acho que foram mal Luiz Fernando, mais uma vez. Eu acho que o Valência aí vai pedindo passagem no lugar do Luiz Fernando na extrema, né, apesar dele disputar posição no próprio meio campo também. E o Fernando, né? Fernando muito abaixo mesmo. Também não gostei muito da entrada do Lucas Barros, que teve que substituir o Yuri. Uma coisa que eu fiquei um pouco irritado também foi o cartão tomado pelo Diego Souza. Eu não vou ficar aqui falando que ele forçou o cartão, porque eu não tenho prova disso, né? Isso seria antiético da minha parte. Mas tomar o cartão que ele tomou, né, aos 35 do segundo tempo, na frente do juiz, olhando para ele, né, o que remete pra gente pensar, né? Tá fora do jogo contra o Palmeiras, poderia ter evitado esse cartão, né, Diego? Além do Diego Souza, também estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo levado na partida contra o Goiás, né? Estão suspensos aí Diego Souza, já falei, Cícero, Rodrigo Pimpão e, por último, o Marcelo Benevenuto também não joga. Portanto, pessoal, uma vitória que alivia um pouco mais o ambiente, e esse que é o grande problema que eu acho que o Botafogo ele tem que se preocupar. As vitórias, elas vão sempre aliviando os momentos. O Botafogo ele vem de uma sequência de jogos horrorosos, vence uma, alivia um pouco. E, por consequência, vai acontecendo isso, né? Então, eu acho que tá na hora do Botafogo começar a engrenar e encaixar um pouco as coisas. Independentemente do técnico que seja, né? Embora tenha sido uma vitória completamente obrigatória, né? Eu acho que era obrigação do Botafogo vencer o Goiás dentro da sua casa, principalmente depois de ter perdido 4 seguidas. Vamos ficar de olho aí no Bruno Lazzaroni, né? Porque se não for a hora dele nesse momento, ele demonstra que ele pode sim, né? Ele merece ter um futuro dentro do clube, né? Vamos ficar de olho nesse cara, porque ele tá de parabéns. Portanto, rapaziada, essa foi mais uma análise de mais uma partida do Botafogo aqui no canal Daniel Brown Oficial. Fique ligado, cara. Se inscreva, ative as notificações que eu posso voltar a qualquer momento, cara. Tá tendo aí bastidores de notícias de um possível técnico do Botafogo, do Alberto Valentim, possibilidade de live aqui pra gente debater mais sobre o Botafogo, possibilidade também do podcast que eu tô devendo aqui sobre futebol geral, um monte de coisa. Então, pra você não perder nada, ativa a notificação pra você ficar ligado e aparecer no teu telefone que o Brown tá falando aqui. Fui!